Olá a todos, é um grande prazer estar participando desse congresso e eu não posso deixar de agradecer à comissão organizadora pela gentileza do convite. E o meu desafio com os senhores nos próximos 10 minutos é estarmos discutindo como o Frax Brasil pode ser uma ferramenta realmente fiel na nossa tomada de decisão terapêutica nos pacientes em osteoporose. Seguindo as orientações da Anvisa, eu apresento meus conflitos de interesse. E nós temos, então, senhores, nessa apresentação, a nossa agenda tem 3 tópicos. O primeiro deles é nós revermos rapidamente princípios que vão nortear a utilização adequada do Frax. O Frax é uma ferramenta de predição de risco. E como toda ferramenta, há instruções de como nós devemos utilizá-la para obter os melhores resultados. A seguir, nós vamos compartilhar com os senhores que uma atualização do Frax está a caminho. Há um upgrade do Frax, que é o Frax Plus. Foi apresentado agora no último Congresso Internacional de Osteoporose, e certamente esse upgrade vai facilitar ainda mais a nossa tomada de decisão utilizando essa ferramenta tão importante. E por último, mas não menos importante, nós vamos traduzir toda essa evidência que nós vamos rapidamente sintetizar para os senhores em tópicos para a prática clínica, que eu e você não devemos esquecer quando estivermos aplicando o uso do Frax no dia a dia. Muito bem, senhores, há 3 princípios fundamentais da utilização do Frax. O primeiro deles é básico. Conheça bem essa ferramenta e saiba como ela funciona. Os senhores sabem que a função, a finalidade do Frax é identificar pacientes com alto risco de fratura. Ela não é uma ferramenta para identificar pacientes com osteoporose, com baixa massa óssea, ou para fazer monitoramento de tratamento de pacientes. A finalidade fundamental é exatamente identificar aqueles pacientes com alto risco de apresentar uma fratura. E como ela faz isso? Quais são os ingredientes dessa ferramenta? Ela integra fatores clínicos de risco, que são conhecidos por terem uma forte associação, uma associação independente com o risco de fratura. São 10 fatores clínicos de risco que os senhores conhecem bem, que são integrados à medida da densidade mineral óssea do colo, se disponível. De maneira ideal, incluir a densidade mineral óssea é importante, mas o Frax nos permite, opcionalmente, que nós calculemos o risco dos nossos pacientes sem utilizar a densidade mineral óssea do colo quando ela não está disponível. A utilização dessa ferramenta online vai produzir, então, 2 desfechos, que é a medida, a mensuração da probabilidade de fraturas em 10 anos, de uma fratura de quadril ou de uma fratura osteoporótica maior. E utilizando a estratégia NOG, que é o princípio de utilização mesmo do Frax, nós transformaremos essa informação do ponto de vista gráfico, permitindo, então, que rapidamente os senhores identifiquem níveis de risco baixo na zona verde, intermediário na zona amarela ou alto risco na zona vermelha, a depender se os senhores estão usando o Frax com ou sem a densitometria, né? O segundo princípio, senhores, extremamente importante, é reconheça as limitações da ferramenta que os senhores estão usando, o Frax ou qualquer outra ferramenta. Mas reconhecer as limitações não quer dizer que os senhores não devem abandonar a ferramenta. Faça os ajustes necessários para que você tenha uma melhor performance dessa ferramenta, e isso tem com o Frax. Todos nós conhecemos bem as limitações clássicas que o Frax apresenta. Não incorpora a densidade mineral óssea da coluna, apenas do colo do fêmur. Fatores de risco importantes como queda, número de fraturas prévias não são incluídos. Alguns fatores importantes são trabalhados de forma categórica, presentes ou ausentes, como glicocorticoide, não a dose, tempo de tabagismo. Exatamente, nós não temos esse dado, números de fratura. E não há inclusão de medidas de propriedades materiais ou estruturais do osso, ou mesmo de marcadores da remodelação óssea, por exemplo. Mas, senhores, já há na literatura ajustes que nos permitem minimizar essas limitações. Por exemplo, nós temos ajustes que podem corrigir quando houver a discrepância entre o T-score da coluna e do fêmur. E nós podemos, segundo esses autores, aumentar em 10% o risco calculado para as fraturas osteoporóticas maiores para cada um desvio padrão de discrepância entre colo e coluna. Nós podemos, por exemplo, adequar esse cálculo à exposição do glicocorticoide. O trabalho importante do John Keynes mostra que para aqueles pacientes que estão usando altas doses de glicocorticoide, acima de 7,5,
nós devemos ajustar o cálculo de fraturas maiores em 15% e para as fraturas de quadril em 20% a mais, quando a dose é alta, mais de 7,5 miligramas de corticoide. A história de quedas, um trabalho importante no grupo do Canadá, mostra que nós podemos ajustar o cálculo da fratura de quadril aumentando em 30% o que foi calculado se houver a presença de 2 ou mais fraturas. O status de imigração, quando nós temos, como no Brasil, vários conjuntos de imigrantes, japoneses, italianos, é possível você utilizar, às vezes, para esses pacientes, o FRAX do país de origem, não de onde o paciente mora, por exemplo. A incorporação do TBS é possível, é um ajuste interessante. Mais recentemente, nós tivemos exatamente o ajuste para o diabetes tipo 2, utilizando como surrogate, como substituto, marcar que esse paciente apresenta artrite reumatoide, isso ajusta o cálculo adequado de fratura. E mais recentemente ainda tem se trabalhado com um ajuste para o FRAX para fraturas recentes. Esse ainda está em andamento. O terceiro princípio, senhores, muito importante. Não use essa ferramenta isoladamente, use-a em conjunto com outros reconhecidos indicadores de risco. Nós sabemos que o FRAX é importante para predizer risco de fratura, mas, senhores, o histórico de fratura prévias, a baixa densidade mineral óssea, são preditores independentes do FRAX de risco de fratura. E, por isso, sociedades importantes, como a ACE, American Association of Clinical Endocrinology, recentemente reviu as suas diretrizes e claramente, explicitamente diz que para aqueles pacientes que têm uma fratura prévia ou que têm uma osteoporose densitométrica, independente do FRAX, esses pacientes já são categorizados como alto risco. E há, inclusive, intensificadores desses dois fatores, desses dois indicadores de risco, que podem ainda categorizar esse paciente como sendo muito alto risco, como, por exemplo, naqueles pacientes que têm fraturas recentes, que são múltiplas, na vigência de uso de outros medicamentos, ou quando o T-score é muito baixo, abaixo de 3, 3,5. Então, ou seja, senhores, sempre que nós formos tomar uma decisão terapêutica, utilize o FRAX, mas utilize em conjunto com outras informações. Isso é extremamente importante para o uso correto dessa ferramenta. Mas, como toda ferramenta, ela precisa de ser atualizada. E o que nós temos de mais recente, apresentado agora no último congresso da IOF, do ECEL, agora em 2022, é exatamente o FRAX Plus, onde nós teremos em breve, isso ainda não está disponível, mas estará em breve disponível. Quando nós entrarmos no site do FRAX, aqui é o FRAX original em inglês, mas nós vamos ter isso em português também. Nós teremos o questionário que os senhores já conhecem, mas vai ser possível fazer um ajuste dentro da própria ferramenta, sem ter que fazer aqueles cálculos que eu mencionei de ajustes manuais para discrepância de T-score ou para mudança de dose do corticoide, por exemplo. Nós vamos ter várias opções dentro da própria ferramenta para ajustar em termos de se a fratura é recente, da dose do glicocorticoide, tempo, por exemplo, do diabetes mellitus, número de fraturas e fragilidade. E nós vamos, por exemplo, quando nós formos ajustar para fraturas recentes, ele vai nos dar a opção de dizer qual é o sítio índex dessa fratura, há quanto tempo essa fratura aconteceu, e vai apresentar os valores calculados de forma tradicional e já ajustados, sem que eu e você tenhamos que fazer qualquer cálculo manual. E ainda há a discussão de vários outros fatores de risco que podem ser incorporados em novas atualizações do FRAX. Toda ferramenta ideal é aquela ferramenta que continuamente sofre upgrades, atualizações, e o FRAX apresenta isso e certamente isso vai nos ajudar na tomada de decisão clínica que nós temos. Muito bem, senhores, mas em 10 minutos nós temos que traduzir essas evidências para a prática clínica. O que eu e você não podemos deixar de lembrar ou levar para a nossa prática? O FRAX já é a ferramenta clínica para predição de risco de fratura mais utilizada no mundo inteiro para tomada de decisão. Todas as diretrizes mundiais já incorporaram o FRAX como uma ferramenta em conjunto com outras na tomada de decisão. Lembre que, como qualquer instrumento de predição, como qualquer instrumento, o FRAX tem limitações. Há ajustes que podem ser feitos antes do FRAX Plus, ainda de forma manual, mas em breve isso vai ser automatizado. Mas, senhores, mesmo com todos esses avanços, nunca se esqueçam, o FRAX não é substituto do julgamento clínico. Ele é uma ferramenta que você vai utilizar para aumentar a sua capacidade de tomar boas decisões.
E nas decisões terapêuticas, nunca utilize o Frax isoladamente. Lembre-se do histórico de fratura prévia que esse paciente tem, como está a densidade mineral óssea desse paciente e outros fatores importantes, idade, porque todo esse conjunto de informações é que vai subsidiar. O Frax é uma ferramenta adicional para o nosso processo de decisão. E certamente, com a inclusão desses novos fatores de risco, a automatização do processo, nós teremos um melhor desempenho preditivo e utilizaremos cada vez mais, de forma mais eficaz e de forma fiel, essa ferramenta na tomada de decisão clínica. Basicamente, é o que nós queríamos colocar para os senhores e nos colocar à disposição para a discussão. Muito obrigado a todos.